Oi, gente. Ainda não tem ninguém aqui. Eu tô esperando minha convidada de hoje, é a Joyce Guerra, mais conhecida como Jobis na internet. Oi! Temos uma pessoa só. Vamos ver se a Joyce, a Jobis, né? Entra aqui na live. Eu não consegui falar com ela, mas vamos ver. Hoje a gente vai falar de maternidade, gente, mas não só, né? Ela fala nos textos dela, ela tem um livro que se chama Muito Além da Sobrevivência, que são crônicas, e falando sobre a vida como deficiente visual e tudo mais, e não só como deficiente visual, como mãe de 3 crianças. E que, né, muita gente pode olhar para isso e falar: Jesus, como é que pode, né? Oi, Júlia. Ainda tô esperando minha convidada. Eu não sei se ela... Eu não consegui falar com ela antes da live. Vamos ver, espero que ela apareça aqui. A gente vai falar sobre maternidade, já que hoje é Dia das Mães, né? E ela é ela é escritora, né? E mãe, tempo integral. Ela estuda filosofia e tudo mais. Mas ela é uma divulgadora aí da comunicação não violenta. E dentre outras coisas que ela fala, ela tem um humor muito legal para lidar com esses tópicos. Oi! Obrigada, Ju, pra sua também. Tivemos um Dia das Mães meio gastronômico aqui. Minha mãe fez o pavê dela. E na verdade foi meio perrengue, né? Porque a gente tentou pedir comida do restaurante, mas na hora que a gente foi pedir, foi bem na hora que os restaurantes fecharam. E não, agora só com encomenda, só que a gente tinha reservado. Aí tivemos que descolar um macarrão aqui. Mas o pavê compensou. Gente, eu vou esperar até 6h10. Se ela não aparecer, eu tô lascada. Foi gostosinho. A gente ligou pra minha avó, porque meus avós estão passando a quarentena fora, né? No interior. E aí a gente ligou pra eles, ligamos pra minha tia, ligamos pro meu primo que tá em Portugal, né? À distância. Mas foi legal, foi gostoso. Oi, gente, as pessoas estão chegando. Gente, eu ainda tô esperando minha convidada. Eu acho que ela se atrapalhou lá um pouco. Hoje vamos falar de maternidade, para quem tá chegando. Vou falar com a Jobis, que é escritora, divulgadora da comunicação não violenta e mãe com deficiência visual, de 3. Tem várias pessoas. Oi, gente, vão deixando o coraçãozinho pra ajudar a informar as pessoas que a gente tá ao vivo, pra live chegar em mais pessoas. Apertei um coraçãozinho ali no cantinho. Um monte de gente que eu não conheço, acho tão legal isso. Que não são só meus amigos que estão aqui. Me falem aí de onde vocês são. Comentem aqui de onde vocês são. Fabrícia, Diego, Sérgio, Rodrigo. Oi, Jobi, chegou! Ê! Vamos lá, manda uma solicitação pra gente começar. Manaus, legal. A situação tá bem difícil aí em Manaus, né? Com o Covid-19 e tal.
Pelo menos é o que a mídia tem divulgado, né? A gente sabe que a mídia às vezes é meio... deixa a gente meio assustado com as coisas, mas, né? Visualizar, aí... Então, eu vi. Pronto, agora você tem que aceitar aí de volta. E a gente começa. E vocês estão me vendo? Aê, entrou. Agora sim. Eu coloquei aqui na partitura do piano, aí eu precisava saber se vocês estão me enxergando, porque eu não Não consigo sei, ver eu se eu não tô... sei porque eu também não tô vendo. E aí, gente, quem enxerga aí? Tão Gente, vendo ela a me Jobi? chama e não olha pra mim. Que fique colocado que ela me chamou pra live e não está me vendo. Vamos ver. Digam aí pra gente. Peraí, deixa eu ler os comentários. Eu tô lendo com o voice-over aqui. Muito bem. Tá bom. O que importa é a gente ouvir, beleza? Peraí. Tá dando pra enxergar? A minha pessoa, o meu indivíduo, assim. Eu acho A que minha. tá. Eu também não enxergo o suficiente pra dizer. Eu acho que tá. Bom, beleza. Vamos começando. O pessoal vai dizendo aqui. Digam aí, gente. Digam pra gente se a Jobi está enquadrada direito pra gente arrumar. Porque eu também não enxergo, então é isso. É o que tem pra hoje. Então vamos É. lá. E amanhã também. Se apresenta aí pro pessoal. Quem é a Joyce Guerra? Conhecida pela internet como Jobis. É Jobs ou é Jobis? É Jobis, né? Jobis. É Isso. Jobis. Tônica Beleza. Luiz. Então, se apresenta aí. Quem é você? Então, eu sou a Jobis. Eu sou pessoa com deficiência visual. Eu sou casada. Sou estudante. E sou mãe. Aconteceu. Eu sou mãe de 3 crianças. As 3, no Uhum, caso, elas não têm deficiência visual. uhum. Rapidinho, a Júlia falou aqui que dá pra te ver sim, que tá ok. Fica assim paradinha que tá bom. Eu vou tentar ficar paradinha, tá? Eu vou me esforçar Beleza, muito para fazer isso. beleza, continua. Então, e é isso. O que mais que eu posso contar? Eu sou escritora. Isso! Eu estudo filosofia e psicologia na Uhum, Unifeg. E eu gosto de pessoas. Eu gosto de crianças. Eu amo livros. Eu acho que através... A gente tentou mudar o mundo pelas armas, né? A gente uhum, vem de um processo, de um histórico bélico muito forte, de morrer, de matar. E eu acredito que a gente pode tentar mudar o mundo pelas palavras, através do acolhimento, através do despertar da própria consciência, né? uhum. De uma consciência social, de uma consciência coletiva. E tudo isso a gente vai conseguir através das palavras. Sim, e inclusive eu tava relendo aqui antes da gente começar, enquanto eu tava esperando o horário, eu tava relendo os trechos do seu livro, né, que é o Muito Além da Sobrevivência, que eu li muito tempo atrás, né, muito tempo não, porque não faz tanto tempo assim que ele foi lançado, mas um tempo atrás eu tinha lido e eu queria, assim, refrescar algumas coisas, né, porque, gente, a Jobis, ela escreve uns textos, escrevia, né, não sei se ainda escreve, no Facebook, e eu sempre li esses textos assim para adorava, eu achava assim, meu Deus, mas isso aqui traduziu em palavras a minha vida, sabe, o que eu sinto e enfim. E a gente se reencontrou por acaso num grupo de PCDs feministas, o coletivo Escaras, né? A gente se encontrou lá no grupo e aí eu fiquei muito feliz né, de ter um contato mais próximo contigo, porque eu sempre gostei demais dos textos e do livro e tal. Que coisa boa, E gente. sim, então, e esse livro, né? Acho melhor você falar sobre o seu livro. Vamos falar sobre o seu livro. Fala aí. O que Fala um você quer pouco que eu sobre o fale sobre o meu projeto livro? do. Então, como é que é? Divulga ele aí pro Então, pessoal, muito além da sobrevivência. gente, é complicado porque, na verdade, eu não sou vendedora. E sempre que alguém pede para eu falar do meu livro, eu fico meio. Bem. Mas, muito além da sobrevivência,
é um livro que eu via muitas pessoas falavam assim, eu passei por isso e sobrevivi. Meu filho passou por isso e sobreviveu. Eu fiquei pensando que era muito pouco para a gente querer para a nossa existência humana, sabe? Sobreviver. Eu sei que muitas vezes a gente está num estado de muita pressão, que é o que está acontecendo agora. A gente está num estado de pressão coletiva constante, mas ainda aí, eu acredito que a gente pode fazer mais do que sobreviver. A gente pode desenvolver as nossas potencialidades humanas, a gente pode se tornar pessoas mais próximas, aprender a dar, ou a receber ajuda, ou a pedir, né? E tudo isso. E aí eu comecei a escrever essas crônicas também, porque eu percebia que eu, como mãe com deficiência, eu já era, enquanto mulher com deficiência, uma pessoa que causava muito estranhamento por ser uma mulher com deficiência. Tipo, como assim uma mulher com deficiência? A gente escuta muita pergunta absurda, né? Do tipo, quem te dá banho, quem arruma teu cabelo, quem faz tua comida, quem depila tua perna, quem sei lá o quê. E aí, o primeiro movimento da gente é de raiva, do tipo, cara, desculpa, mas você tá pensando que eu sou o quê? Né? E depois desse movimento de raiva, veio a percepção de que, olha, a gente é invisibilizada. A gente não tem as pessoas falando sobre isso, né? E toda pessoa com deficiência que faz alguma coisa é um exemplo de superação. E cada vez que uma pessoa com deficiência vira exemplo de superação, a gente está deixando claro que a maioria não pode fazer isso. Então ela não deveria estar fazendo, mas como ela está fazendo, então, meu Deus, é um exemplo, né? Isso é um grande acontecimento. A Vicky, por exemplo, é um exemplo porque ela está fazendo uma live no Instagram. Como assim? Ela é cega? Como é que você... É um exemplo de superação. E não é. Pois qual é a graça pra você usar Instagram, sabe? Eu gosto de pessoas que escrevem legendas, eu gosto de pessoas que põem descrição no alt text lá da foto. Sim. E daí, tô usando uma mídia hiper, mega, ultra visual e eu não enxergo. E você tá aí, sabe? E você tá aí, Exato. Você tem o direito. Exato. E aí eu comecei a pensar sobre isso e comecei a escrever, porque aconteceu o seguinte, eu tinha um monte de amigas virtuais, gente que eu gostava, mas que elas não sabiam direito da minha deficiência. Mas assim, não era porque eu tinha vergonha, deixa eu explicar isso pra ti. É porque eu não uso a deficiência como uma hashtag a me definir no mundo, sabe? Tipo assim... Não vem ao caso, né? Se você tá... você menciona no livro que você tinha os grupos que era de coisas de maternidade, discussão sobre comunicação não violenta e tudo mais. E aí, por que você vai ficar falando? Olha, antes de mais nada, eu sou cega. Vocês precisam saber que eu sou cega, tá? Agora a gente pode conversar. Então, meu nome é Joyce, eu sou casada e eu sou cega. Eu não precisa. Aí eu percebi que elas não sabiam. E aí eu comecei a escrever. E aí, nesse processo de escrita, teve gente que gostou. E aí foi isso, assim. Então, muito além da sobrevivência, ele não pretendia ser um livro. Ele pretendia ser uma conversa com amigos. Tanto é que tu vai ver, o tom que eu uso lá é sempre informal. Nem é aquele tom de olha que maravilha o que eu tô fazendo, vejam como eu sou fantástica, nem é aquele tom de coitadinho de mim. Porque eu não tô falando da cegueira, eu tô falando do ser humano que tá ali. Sim. Uau, e você usa tudo com... Você usa tudo com muito humor, né? Você reproduz as falas dos seus filhos, do jeitinho que eles falam, né? E isso é muito legal, é uma leitura muito gostosa. O texto que eu abri aqui era um que você fala assim, esse texto é totalmente irônico, pode ser informativo, pode ser que não. Aí você começa a falar do manual ao contrário de como lidar com uma pessoa cega. Ai, eu sei que texto é esse. E é muito. A gente ri porque é ridículo, sabe? A gente ri dos outros, não da gente nessa situação. Porque, por que você tá me tratando desse jeito? Você tem um problema, sabe? Gente, eu lembrei de uma colega. Se você falou isso, eu lembrei com a história de uma colega que ela contou que perguntaram pra ela assim: escuta, tu toma banho sozinha? Ela falou, sim, ué. Mas tu não enxerga, né? Não. Então, quando tu vai tomar banho, posso fazer uma pergunta? Ela pensou, meu Deus, eu tenho que dizer sim.
Eu, tá, faz. Então, quando tu vai tomar banho, tu tem um braço, né? Que foi o que tu usou pra abrir a torneira. Mas como é que tu acha o outro braço? Então, Tem umas coisas que as pessoas perguntam que às vezes você fica, meu, mas como é que a pessoa pensa nisso, sabe? Você precisa enxergar pra tomar banho, por exemplo. Se acabar a luz da tua casa, se acabar a luz, tu não consegue tomar banho? No escuro, tipo, né? enfim. Mas Isso. eu Vai, acho que fala. assim, para além disso, você tem uma coisa muito nesse livro, muito informativa, que é sobre a maternidade, né? Porque eu mesma não tenho filho e não pretendo ter no futuro próximo, ainda sou muito nova para isso, enfim. Mas às vezes a gente fantasia, né? Então às vezes eu penso, nossa, se um dia eu resolver ter filho, como é que vai ser? Como é que eu vou limpar a bunda de criança, entendeu? Como é que eu vou saber que o meu filho não saiu correndo e foi atropelado, sabe? E fala um pouquinho pro pessoal como é que é esse dia a dia, assim, fazendo aquela pergunta mesmo, nossa, bem boba, vou me fazer de boba agora. Como é Vai que lá, vai. você faz para criar 3 crianças sem ver? Aí, o problema aqui dessas perguntas é que elas são tão amplas que eu fico sem saber o que dizer. Uhum. Olha, primeira coisa que a gente tem que pensar é o vínculo, tá? Então, muita gente, quando tem uma mãe com deficiência, a tendência é afastar essa criança dessa mãe para proteger os dois, para proteger a Uhum. mãe de prejudicar essa criança e proteger a criança de ser criada por essa mãe, né? E só que o bebê, ele precisa da mãe, ele precisa daquela figura materna, porque é a partir disso que ele vai se compreender como indivíduo. E Uhum. a mãe, ela também precisa desse bebê. Sim. Então, uma mãe que chega ao termo da gestação, ela precisa daquela criança. Só que a maternidade, ela não é um ato. Imagina que você vai começar a namorar um cara. Hum. Vou pegar uma ponte que tu conhece, uma coisa que tu vivencia de alguma forma. Tu vai começar a namorar um rapaz. E aí vocês ficaram algumas vezes e vocês acham que o negócio pode passar para um outro patamar. Ah, então, vamos namorar? Vamos tentar? Vamos. E aí vocês passam 2 dias sem se falar, 3 dias. Aí ele tem um problema, tu vira pra tua melhor amiga e fala, olha, o Joãozinho tá com problema, vai lá dar uma força pra ele. Tu faz isso? Né? Alguém faz? Não faz. Então. Porque o relacionamento entre mãe e filho é um relacionamento como outro qualquer. Uhum. E como um relacionamento como outro qualquer, e aqui eu coloco qualquer um heteronormativo, que não seja hétero, sabe? Qualquer Sim. um precisa ser cultivado. Então, a questão aqui é como eu vou encontrar as formas de cultivar esse relacionamento de uma forma que seja saudável para todo mundo. Não é Sim. afastar. A gente ainda tem jurisprudência no Brasil de mães que perdem a guarda dos seus filhos simplesmente por serem cegas. Não é Nossa, porque sério que isso acontece? ainda existe, tá? É uma coisa que a gente não fala, mas a gente precisa falar. Entende? A gente precisa falar. Então, muitas dessas mães, elas são convencidas de que abrir mão dos seus filhos é um ato de amor, porque elas não têm condições. E elas não têm condições, não é porque elas sejam pessoas perigosas, porque qualquer coisa. É porque simplesmente elas não enxergam. Então, elas são uma ameaça. Então, eu vou falar algumas coisas bem rapidinhas para dar uma noção, Aham. porque é o que eu te falei das respostas amplas. Por exemplo, eu, Jobis, 3 filhos, eu sou incapaz de trocar um bebê numa cômoda. Qual a idade dos seus filhos? Acho que eles já são bem Agora, o grandes agora, Cristóvão né? tem 8. Cristóvão Uhum. tem 8. Quando É acabou o o menor, exame da né? sobrevivência, ele tinha 4. Então, Uhum. agora ele tem 8. Marilis, ela tem 10, vai fazer 11 em breve. Então, quando acabou Muito Além da Sobrevivência, ela tinha Uhum. 6. Uhum. 6, 7 aninhos ali. Estevão tem 13.
Então, no Muito Além, ele tinha 9 para 10. Uhum. Só para situar vocês, assim, que às vezes a pessoa lê e aí ela ainda pensa que eles têm essa idade. Mas, por exemplo, duas coisas, eu só vou falar duas coisas e aí acho que dá para ter uma noção. Sim. Por exemplo, eu, Jobis, eu sou incapaz de trocar uma criança numa cômoda. Eu sou incapaz. Porque é o seguinte, a quem não tem filho, ou quem não tem vivência com criança, tem a ideia de que você vai trocar a fralda do seu neném, ele vai ficar parado enquanto você troca a fralda. Isso não acontece, a menos que ele esteja Pois morto. é. Se ele ficar parado, aí você fala, gente, o bebê morreu. Porque mesmo dormindo, as criaturas se mexem, tá? Então, né? E aí a gente pega e eu não consigo trocar na cômoda, porque enquanto eu tô segurando as pernas dele com uma mão e com a outra mão limpando a arte química que ele fez ali na fralda, ele pode perfeitamente virar a cabeça e cair pro lado. Aliás, eu confesso para vocês que as 2 vezes que meus bebês se acidentaram foi quando eu tentei trocar em cômoda. Porque todo mundo pensa assim, se você não enxerga, você vai fazer tudo como todo mundo, então você vai usar a mesma coisa que todo mundo. Não adianta. Aí bota aqueles trocadores que é plástico por cima e algodão por baixo. A criança se mexe, o trocador vai junto. É um caos. O que dava certo para mim é umas banheiras que tem um trocador na tampa. Então você abre a banheira. Ah, que legal. Só que eu gostava daquele modelo que tinha umas inclinações nas laterais. Quem estiver enxergando, com certeza já viu. Fica aqui, vem uma inclinação. Mais ou menos isso aqui é quanto, gente? Me ajudem. Uns 15 graus? 15 graus para um lado, 15 graus para o outro. E o bebezinho fica ali no meio. Aí não tem como ele cair. Trocou o bebê. Sim. É aquela coisa de você adaptar o ambiente pra vida acontecer, né? Não ficar você sofrendo, batendo a cabeça no muro, porque você não se encaixa na maneira como todo mundo faz as coisas. Então, por exemplo, você vai deixar a sua criança num parquinho, numa coisa. Vira pra pessoa que tá do teu lado. Como é que é esse parquinho? Me explica qual que é o tamanho disso aqui. Tem um buraco? Tem um arame? Me conta dos perigos disso aqui, que aí você consegue antecipar ou ouvir quando ele estiver indo naquela direção. Porque se você não pedir descrição verbal de onde você vai soltar o seu filho, vai acontecer a pior coisa do mundo e você não vai nem conseguir prevenir. Sim. Então, assim, é muito importante, por exemplo, lugares silenciosos. Eu parei de ir com as minhas crianças para a piscina do clube porque eles acharam razoável colocar um rádio bem alto na piscina. Ai, terrível, e aí eu perdi meus filhos. Eu perdi eles lá dentro. Eu falei, gente, eu não vou cega colocar minhas 3 crianças numa piscina enorme com um monte de gente sem conseguir escutá-los. Não, mas a gente olha pra ti. Eu falei, tá, mas e se for uma coisa mais sutil? Como é que eu vou? Eu não vou ouvir. Se eles, por exemplo, maltratarem alguém ou se alguém maltratarem eles, eu não vou enxergar e eu não vou ouvir. E vamos combinar que os filhos são seus, né? Então quem tem que olhar eles é você, não são as outras pessoas. Sim, e aí muita gente fala assim, eu tô olhando pra você, mas vai estar olhando o tempo todo? Você vai, assim, ficar olhando? Né? Tem muita gente que fala assim, eu tô olhando pra você, e quando você vai ver, o que estava olhando pra você foi embora e não te avisou, e você ficou lá com a cara de pastel. Pois é. Acontece. Então, mas isso é legal, né? E você divulga muito... isso, né? Isso que você fala é muito interessante, que a relação da mãe com o filho é como qualquer outra relação, né? E cada filho é uma pessoinha, né? E eu queria abordar contigo o tema da infantilização, né? Porque a gente, no geral, as pessoas com deficiência, pelo menos a visual, que é a minha vivência e a tua também, infantilizam muito a gente. Então, né, senta aqui na cadeirinha, toma um copinho de aguinha, né? Nossa, Vitória! Ah, tadinha, Vitória! Então... Mas é linda, sabia? Já te falei que você é linda? Ai, desculpa, eu não aguentei. Nossa, desculpa, mas você é muito linda! Desculpa que é foda, né? Desculpa, mas você é muito linda! Então. Vai, e aí, que eu ia falar isso da infantilização, que tipo,
é difícil quando a pessoa infantiliza uma mãe, né? E que a mãe tem que cuidar dos seus filhos, e ela está sendo infantilizada, meio que igualada com as crianças que têm que ser cuidadas por quem estiver por ali. Né? Isso é terrível. Vou piorar a tua vida. Vou piorar. Não acontece isso, acontece pior. Brigam com os nossos filhos porque eles não estão cuidando da gente. Ai, pois é. Sem nem falar assim, com a gente. É tipo assim. Aí vem a criança toda confusa. Mamãe, ela falou pra eu cuidar de você. Eu falei, minha filha, eu pedi pra você cuidar de mim? Não, mamãe. Então vai viver tua vida, vai. Uma vez eu tava no banco, foi muito interessante a situação. Eu tava no banco, tendo que resolver um negócio de banco. Um negócio que nem dava pra resolver no caixa, que tinha que ser na agência mesmo, né? Uhum. E aí a mulher comentou, nossa, coitada. Aí outra pessoa comentou, o filho dela já é grande. Eu sei quem é o filho dela, já é grande. Nossa, eles são muito ingratos, né? O filho dela é grande, estuda como eu, não sei aonde, não sei o que lá. Eu fiquei pensando que estavam falando de mim. Aquela impressão que a gente tem, né? Aí eu falei, oi, pois não, eu posso ajudar? Não, a gente tá comentando, né, que teu filho bem que podia estar aqui contigo, né? Eu falei, por quê? Não, porque por causa do teu problema. Eu falei, não, meu problema é o gerente que eu preciso, não é de uma criança de 12 anos, é um gerente, é o funcionário do banco que vai resolver. Não, mas para te ajudar aqui, né? Eu falei, mas eu tô bem, eu não preciso de ajuda. Não, mas ele podia estar aqui. Eu falei, olha, a senhora tem filho? Eu falei, tenho. Ah, quantos anos teu filho tem? Ah, meu filho tem tal idade, estuda com o teu. Eu fiz, então, e cadê teu filho? Não, meu filho tá em casa, tá brincando. Eu fiz, então, meu também. Exato! Porque, gente, é criança. Não é que não vai ajudar a gente, vai ajudar. Só que, gente, é uma coisa muito séria que eu vou falar pra vocês. Me permitam falar. A responsabilidade é do adulto cuidar da criança, não é da criança cuidar do adulto. Isso faz mal pra criança. Então, Sim. se a pessoa é cega e quer ter um filho para ter um guia em tempo integral, pelo amor de Deus, investe num cão-guia. Pois é, isso não é um motivo, não é um bom motivo pra ser mãe. Se tu quer ter um filho pra cuidar de você, Não faça não é um isso. bom motivo. Arranja contrata uma pessoa que sai mais barato. Isso. Contrata uma Né? pessoa, bota um cão-guia na tua vida, super apoio. Isso. Porque tem Pois muita é. gente Não, que mas acha assim, que criança não é criança, é guia. Pode sim, falar. mas assim, tem N motivos para as pessoas terem filho. E a gente sabe que tem motivos ruins que as pessoas também têm filho, né? Das pessoas Inclusive em geral. pessoas com deficiência até. Pois é, tem também, tem isso. Mas é complicado porque a função do filho realmente não é, né, cuidar. Eles podem até te ajudar em alguma situação ou outra, mas assim, por exemplo, caiu um negócio no chão. Pega pra mim, por favor. Opa, sabe? Ainda mais poder comprimir. Mas não é assim, ser responsável por você, né? Você é Não. adulta. Não, exato. E eu me coloco como adulta. Então, assim, a sociedade, ela infantiliza a gente e coloca como sendo da criança a função de cuidar da gente. Mas a gente tem que ter firmeza e deixar claro qual é o nosso papel. Porque ninguém vai te dar o teu respeito e a tua dignidade de bandeja você sendo uma pessoa deficiente. Se você for uma pessoa com deficiência, desculpa, poucas são as pessoas que vão te dar dignidade e respeito de bandeja. Mesmo com a melhor das intenções. A gente está fazendo a transição de um modelo segregacionista e de um modelo integracionista e capacitista para o modelo inclusivo. A gente pegou o pico dessa inclusão, dessa transição. Então, a sociedade ainda, ela não caiu a ficha. Né? Ainda mais as pessoas que não têm essa vivência, essa necessidade de pensar nisso. Então, elas vão replicar para a gente estruturas de preconceito do começo do século XX, século XIX para trás. Sim. E aí a gente precisa ter a consciência e o equilíbrio, porque não adianta a pessoa pega e te fala uma coisa idiota e você vai para casa chorar e morrer em posição fetal. Você tem que escutar a porcaria e continuar a tua vida, porque a tua vida continua. Pois é, e eu acho isso muito legal que você traz no teu livro, né, que eu acho que parece que é uma coisa sua, assim, que você trata com muito humor. Isso de você responder para as pessoas e fazer a pessoa se questionar, isso é muito legal, sabe? Porque eu não tenho essa manha na minha vida real, sabe? Eu vou pra internet falar.
Eu não falo na cara da pessoa, porque eu fico sem graça, sabe? E isso é uma coisa que é muito chata. Você vê que as pessoas. Porque eu aqui em casa, o meu pai também tem deficiência visual. E minha mãe é assim, que tão bonito que você cuida dele, sabe? E ok, até certo ponto a função da mãe é cuidar, mas, sabe, eu tenho uma vida independente, ela não cuida de mim, sabe, o tempo inteiro. E assim, e quando a gente tá os três, e o meu pai, ultimamente, ele ainda tá com um problema na coluna, ele tá usando uma bengala de se apoiar mesmo, uma bengala normal, não uma bengala de cego. E aí as pessoas ficam olhando muito, sabe, encarando. Isso é muito chato, né? A gente tem que se blindar muito para essas coisas. E a gente sente quando as pessoas estão olhando, né? É Sim, interessante pensar isso, falar sim. isso. Porque muita gente pensa que como a gente não enxerga, a gente não vê o olhar do outro. Muitas vezes a gente sente. Sim, a gente sente e muitas vezes a gente imagina, né? Porque a gente já ouviu tanta merda na vida que às vezes a gente fica assim, mas a pessoa vai dizer isso, vai dizer aquilo, vai pensar aquilo outro. Não, mas ela pode pensar aquela outra coisa, sabe? Fica todas essas coisas na sua cabeça, né? Te impedindo ali, te atrapalhando de ter a força de vontade que você precisa pra fazer as coisas. Aí, Vicky, entra na questão da gente conseguir separar o que é da gente do que é do outro. É muito Sim, difícil, mas a gente precisa conseguir isso. sim. Porque Deus deu para cada um uma cabeça. Então, normalmente as pessoas que estão vivendo nessa terra, elas possuem uma cabeça só. Então, se tem Normalmente. duas caras, aí é outra história, né? Mas por quê? Porque cada um vai cuidar do seu pensamento. Então, enquanto a pessoa não vier falar para ti as coisas, o que ela tá pensando não é da tua conta. Uma vez que ela falou para ti, aos poucos, e eu falo para ti, muito aos poucos, a gente Uhum. aprende a reagir. Não é uma coisa assim do nada. Sim. Assim, precisa de apoio e precisa a gente se conhecer e a gente se respeitar. E a gente entender que a deficiência, ela está em nós, mas ela não nos define. Isso é Uhum. muito importante. Eu não posso, porque eu noto que muita gente com deficiência usa a deficiência como bengala. Eu não vou fazer isso porque eu sou deficiente. Não, mas coitado de mim, né? Eu posso, sei lá, não fazer a lição de Isso. casa, posso Ou entregar como uma depois porque eu sou capa. cego, né? É tão Isso. difícil Ou pra como mim. uma capa protetora. Ou então com uma hashtag. Então, para eu conseguir ter destaque na sociedade, eu sou a cega. Né? Eu sou a Uhum. cega que escreve, eu sou a cega que fala, eu sou a cega que é mãe. E Uhum. aí, enquanto eu usar a deficiência como uma bengala ou com uma hashtag, as pessoas vão me ver apenas como uma deficiente. Não estou colocando a pessoa na frente agora de propósito. Sim. Aí é um processo da gente se educar também e Uhum. depois de se educar, aprender a posicionar. Mas é muito difícil, porque é uma coisa que tu tem que fazer em milésimos de segundo, né? E tu Sim. tem que fazer isso mandando o teu recado e não agredindo o outro ser humano, porque Sim. ele tá tentando. Sim. E assim, fugindo um pouquinho do assunto, mas tem um texto, assim, ainda estando dentro do assunto, tem um texto achei muito bonito no teu livro, que é sobre ser mulher com deficiência. Porque mães, né, inevitavelmente, a maioria delas são mulheres. Assim, o que você fala no livro é que, assim, ser mulher com deficiência visual não é a mesma coisa que ser pessoa com deficiência visual, né? Então, a gente, como mulher, a gente tem todos os preconceitos, todas as questões ligadas ao gênero que estão na sociedade aumentadas, né? Então, a coisa da gente tá sempre sob tutela, né? Então, a gente passa da mãe, do pai pro marido, pros filhos, né? Dos filhos, sim. E a gente sofre abuso porque não teve a educação sexual que deveria. Ou a gente é dessexualizada porque afinal, né, cego não transa. Não. Enfim, eu achei esse texto, seu teu texto, muito bonito. E, enfim, eu acabei já resumindo ele todo, porque é um assunto que tem me tocado bastante. Nos toca, Oi? nos toca sim, a todas, né? Sim. E
E aí, você tem alguma história, não sei, para contar em relação a isso? Tipo assim, quando você decidiu ter filho, não sei se você decidiu, mas quando, por exemplo, você engravidou, da reação das pessoas, porque, né, se mulher cega é dessexualizada, mulher cega não transa, se não transa não tem filho. Então, se você apareceu grávida, como é que faz, sabe? Sim, a mulher cega grávida é uma declaração social de que ela não é virgem mais, né? Aham. Então, quando a gente aparece com a barriga, a gente está falando para todo mundo, eu não sou virgem. Eu lembro que quando eu casei, muita gente comentou, algumas pessoas comentaram comigo que achavam que Vinícius e eu éramos companhia um do outro. E a gente vivia como irmãozinho, porque a gente não enxergava, né? Então devia ser difícil nosso caso. Ah, Eu senti uma pena é tão bem grande. difícil achar onde vão as coisas mesmo sem enxergar, né? É difícil. Você precisa de um GPS. É por isso que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas colocam LED lá. Pra não ter Ai, erro. gente, que horror. Então, além de toda essa questão, tem aquela coisa também da santa, né? A mulher cega, ela é uma santa porque ela não vê as maldades do mundo. E se ela não vê, ela não sabe, porque é através dos olhos que entra o conhecimento do mundo. Então, o olho é que vai te dar as informações que você Sim. precisa para existir. Até as metáforas que a gente usa, né? Eu tive uma iluminação. Aí você enxerga isso, tipo, no sentido de você estar entendendo o que eu tô falando. Dizer que é o iluminismo, na época que a razão era o principal lá. Então chama de iluminismo, né? Sim, Luz, sim, visual. sim. Não tem nada contra a luz ser uma coisa boa. Eu tenho contra tudo que é ruim ser cego, sabe? Eu, quando Sim, vejo não, eu a tô falando amiga que minha assim, falando tudo que assim, é. nem que eu fosse cega. Eu falei, olha, eu sou cega. Não, mas eu não tô falando de você fizer, mas você tá usando a minha característica pra qualificar algo ruim. Exato. Se me ofendo sim, desculpa, eu me ofendo. Eu sou cega, mas eu não É sou que nem quando boba. uma pessoa fala, por exemplo, que judiar, né? Que tem a ver com judeus. Eu sou judia. E eu falo pra pessoa, mas você tá usando essa palavra, você tá dizendo que os judeus têm um comportamento ruim. Você tá sendo antissemita. Ah, não, mas não tô falando de Mas eu você. não Mas você tá me sabia. Agora ofendendo no você meu sabe. grupo aqui. Não, Né? eu fui alertada, porque aqui em Minas se usa muito. Ah, no judia, Então, fulano judiou. E aí um rapaz, deficiente visual, virou pra mim e falou assim, Jô, você sabia que você tá usando o termo antissemita? Eu falei, não, você está. pois é. Aí pegou, me mostrou e eu, caramba, desculpa, nunca mais usei. Aí depois veio a história do denegrir, que é um termo Também, é. racista. Eu não sabia. Mercado É. negro, lista negra, não sabia. E aí as pessoas falam assim, ai, mas não pode falar nada, tá ficando muito chato. Gente, o mundo tem bilhões de palavras, além dos neologismos que a gente pode fazer. Por que Pois que eu é. vou me expressar ofendendo os outros se eu puder escolher? Sabe, a pessoa já leva tanto sofrimento, por que que eu tenho que internalizar e manter estruturas de preconceito contra as outras pessoas, Sim. sabendo que aquilo machuca, sabe? Eu não uso mais judiar, porque eu Então, descobri, pois antes eu é. não sabia, Sim, mas eu e aí descobri. a pessoa para quem você falou que tá dizendo que porque usando a palavra cego com uma conotação pejorativa de que a pessoa é uma desorientada, é uma pessoa que não sabe nada, sabe, enfim, que também é muito negativo, que tá no nosso vocabulário, né, na nossa linguagem. Sim, E aí, eu quem sabe falo. você disser pra essa pessoa para de usar. Daí, da próxima vez, ela também transmite. Olha, você sabia que esse termo que você está usando, ele pode ser pejorativo para esse grupo e tal, né? A gente vai passando adiante a mensagem. Sim, a É, gente precisa se humanizar. A gente é muito sim. desumanizado. Pode falar, meu bem. Vou dar uma lidinha nos comentários, espera só um pouquinho. Tá bom. Estou te ouvindo. Oi, a Quer dizer, Ju não tá estou te aqui, ouvindo. Estou te ouvindo. a minha editora do vídeo tá aqui. Oi, Ju. Oi, editora do vídeo. Tudo bom? É, Vanilda Rocha tá mandando um oi pra você. Oiê! Oi, Vanilda. A Mayra, do quem não viu a Mayra ver. Então,
Ai, quem tá aqui, temos 4 pessoas online. Deixem o coraçãozinho para as pessoas saberem que a gente tá na live, tá? Pra live correr mais aí pras pessoas. Se vocês tiverem pergunta, daqui a pouquinho eu vou dar uma lida aqui nas perguntas. Se vocês tiverem pergunta pra Jobis, tá bom? A gente tá falando de maternidade, como é Dia das Mães. Ainda temos 20 minutos de live. Que o Instagram corta, né? Quando a gente chega a 1 hora. Então, e fala um pouquinho, para você falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta, né? É comunicação? CNV que você fala, é comunicação não violenta, não é? Sim, sim, CNV. É. Então, explica Tá, um o que você quer que eu pouquinho. fale da CNV? Explica um pouquinho primeiro, assim, o que é o princípio geral, né? E como é que você aplica isso no teu dia a dia, com as tuas crianças e tal. Tá. A CNV, ela é um método de comunicação utilizada, inclusive, nas Nações Unidas, na ONU, utiliza-se a CNV. E a CNV está sendo aplicada cada vez a mais áreas do conhecimento, né? Uhum. Não é uma ciência totalmente estruturada ainda. A gente tem os expoentes, que com certeza vocês vão conhecer. Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Martin Sim. Luther King, né? São pessoas que entenderam que nós vivemos em uma sociedade violenta, em uma sociedade que cultiva relações verticalizadas. Para explicar muito rapidamente, relações verticalizadas manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Uhum. E a CNV também é obviamente muito usada na mediação de conflitos, seja conflitos entre nações, a conflitos dentro de empresas, né, na questão organizacional, conflitos entre casais, e aí a gente entrou na caixinha do conflitos entre mães e filhos, pais e filhos, e alunos e professores. Então, sim, a ideia é que quando eu tenho um modelo de relacionamento vertical, eu gero uma relação de poder. E a relação de poder, ela se baseia no medo. E o medo não é o melhor combustível para o aprendizado e para mudança de paradigmas. Sim. E a gente associa muito medo ao respeito. Então, se você tem medo de mim, você vai me respeitar. Né? Só que com o desenvolvimento da psicologia, da antropologia, e acredite se quiser, inclusive do funcionamento da mente animal, a gente está aprendendo que o medo não é a melhor estrutura de ensino. Então, por exemplo, se você tem cachorrinho em casa? Não, né? Já tive. Já teve. Mas com certeza talvez alguém online tenha. Então, se você tiver um cachorro na tua casa e você quiser ensinar ele algum comportamento, ele ter medo de você não vai resolver. Ele tem que ter respeito por você. E o respeito não se conquista com medo. Sim, é assim mesmo, porque eu tinha a minha cachorrinha, morreu faz uns anos já. Mas ela respeitava muito a minha mãe, porque a minha mãe era a chefe da matilha, entendeu? Então ela dava comida, ela que trocava o jornal, ela levava pro banho, enfim, ela era a chefe de tudo. E a minha mãe conseguia ensinar ela a fazer as coisas, a buscar o brinquedinho, sentar, aquelas bobeiras que a gente ensina o cachorro. E comigo nunca funcionava. Porque ela tinha um vínculo com a cachorrinha e através desse vínculo baseado no afeto, ela respeitava a tua mãe e fazia o que ela pedia. Exato. Então, exato. Só que a gente ainda usa com as crianças ou um esquema de hierarquia ou um esquema simples de toma lá da cá. Só que é um sistema complicado porque a criança ela não pode fazer isso contigo. Então eu viro para minha filha e falo assim, se você tirar nota baixa, eu vou te bater e vou tirar seu celular. Eu posso fazer isso. De um ponto de vista técnico, prático, eu consigo fazer isso porque eu sou dona de todos os meios de subsistência. Eu sou a dona do dinheiro, eu sou a dona da casa, o celular é dela, mas foi pago com o meu dinheiro, e a escola que ela estuda, o dinheiro quem paga sou eu. Mas se eu pego essa mesma, eu jogo essa estrutura, mas ela não consegue jogar isso de volta para mim. Oi, mamãe, escute, se a senhora tirar o meu celular, eu vou fazer o quê? Né? Então, oi. Eu pedi
Só um pouquinho. Mas não quis. Pedi esconde-esconde no claro, mas não quis. Pedi esconde-esconde no escuro. Marilis não quis. Aí agora como é que é? Maris, quer brincar de escuro? Olha aí, Não ó. quero, mano. Ela não quer brincar de nada? Não. Então você vai ter que pensar na brincadeira que só você e o Arthur brinquem. Pode não. Tá bom? Eu quero ver. Olha aí, ó. Vou falar criança. Gente, live com mãe é assim. Ser mãe é assim, Não 24 horas. 24 horas. Mas aí, eu tô tentando tornar teórico, mas... Então ela não tem o mesmo direito. E se a gente pega, por exemplo, esse exemplo, ela está tirando notas baixas, né? Lá, se você não tirar a nota baixa, se você tirar a nota baixa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu virar pra ela e falar assim, Marilis, o que que tá acontecendo? Como você se sente quando você tira nota baixa? Marilis, eu notei, porque a base da comunicação não violenta também é a gente conseguir passar os nossos sentimentos em vez da crítica pessoal. Sim. Então é muito diferente de eu falar assim, Vitória, eu não me senti muito confortável na sua live. É mentira, mas serve como exemplo. Vitória, eu não me senti confortável na sua live. Na forma como você conduziu, eu me senti desconfortável. Eu estou puxando pra mim. Se eu falo isso pra ti, o teu primeiro movimento natural é falar assim, Jô, o que aconteceu? Né? Sim. Agora, você fala A gente coloca tudo na mesa, né? Em vez de ficar mas coloca na ruminando. mesa, mas dizendo como eu me sinto. Eu estou Sim. horizontalizando. Eu estou abrindo diálogo. Agora, se eu falar assim, Vitória, eu francamente não sei por que você tem Instagram, porque a sua live é uma porcaria. As que eu já vi eram uma porcaria e essa sua foi um nojo. Olha, eu odiei sua live. Da próxima vez você chama outro trouxa. Não, mas a gente age assim. O relacionamento vertical é assim. Sim. A gente pega, coloca na culpa das pessoas tudo que acontece de errado e a gente rotula o indivíduo. E é assim que a gente faz com as crianças. Você é burro, você é relapso, você não aprende, você é uma criança birrenta, você é uma criança desobediente. Mas a gente não para entender o que está acontecendo com aquela criatura naquele momento. Porque está acontecendo uma coisa. Sim. Não tô aí, Vitória, quando a gente fala isso, aí todo mundo pensa assim, CNV é uma forma de educação frouxa, porque os pais deixam os filhos fazer o que eles quiserem, passa a mão na cabeça, e não é. Vocês procuram entender, né, o que está acontecendo, não significa que não tem limite. E passa a responsabilidade. Todos os lares que eu conheço de CNV, o pessoal fala assim, tadinha dessas crianças, trabalham tanto. Pessoal, primeiro eles pensam assim, nossa, eles são muito permissivos, né? Aí quando vem como a gente organiza as coisas, fala, nossa, mas eles trabalham demais. E não é isso. É combinados. Sim. E você fala no livro de umas situações que, assim, por exemplo, você estava num dia que estava cansada, estava estressada, e aí respondeu mal lá pro seu filho, e aí o filho ficou chateado, gerou lá uma confusão, e aí você senta com todo mundo e fala assim, olha, a mamãe tá cansada, tá estressada, foi um dia ruim, eu também falho, eu também tenho as minhas falhas. Sim. E aí a gente se abraça e fica tudo bem. Eu acho que isso é muito legal, mas ao mesmo tempo demanda uma força de vontade, assim, sabe? Um respirar fundo e se entender muito, né? Se conhecer muito bem. De por que eu tô reagindo dessa forma, sabe? Porque muitas vezes a gente não tem essa resposta na ponta da língua, né? Sim, e também o que eu falo para as minhas crianças é assim, aqui na minha casa são 5 pessoas. Todo mundo tem uma personalidade super forte. Então aqui não veio nenhum anjinho de asinha, não. Eu não sou um anjinho de asinha, as minhas crianças têm personalidade super forte. E eu falo, olha, a gente vai ter que conviver pelo menos até o final da adolescência de vocês. Entende? É uma coisa que tem que acontecer. Então a gente tem que dar um jeito de se combinar. Então, se eu não respeito eles, se eles não me respeitam, meu marido não me respeita, eu não respeito meu marido, a nossa casa vai ser um inferno. E a casa é para onde a gente volta. É muito triste a gente viver num inferno. Não, tô falando sério, porque, por exemplo, se meu trabalho é um inferno, eu volto para casa.
Se a minha faculdade é chata, eu volto para casa. Mas se a minha casa é o inferno, eu vou para onde? Sim, E aí a gente precisa sim. correr atrás disso. É o que eu falo para ele. Falo, gente, a gente tem que conseguir conviver aqui dentro. E aí Pois é é. tentativa e erro. É tentativa e erro, não é? Porque Sim. eu fui criada assim, E cala a boca que eu tô falando, né? Tipo, cala a boca, quem manda aqui sou eu, você não tem que sim. querer. Pode falar. Sim. Não, agora, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão tendo que lidar com isso, né? Porque tem muita gente que Sim, tem a casa que não é um ambiente agradável por N motivos e que sai de casa, que vai trabalhar, vai estudar, vai para casa dos amigos, vai para festa, vai para sei lá o quê, e tá sendo obrigado a conviver com seus familiares ali. Então, eu acho sim. que essa informação da comunicação não violenta é uma coisa muito importante para esse momento que a gente está vivendo agora, né? Para as pessoas Sim. conseguirem sobreviver, né? Sim. Sem se matar umas às outras. Sem se matar umas às outras, inclusive emocionalmente. E aí, se você faz isso, Vicky, é o momento em que se eu viro pra você e te agrido por causa de uma coisa qualquer, você vai falar assim pra mim, mas Jô, não é assim que eu tô te tratando. Acabou. Matou. A pessoa tá lá xingando, tira. Aí, em vez de você xingar ela de volta, você fala assim, mas não é assim que eu tô te tratando. É, sim. Muito legal. Deixa eu ver os comentários rapidinho. Não, acho que não tem nenhum comentário. Só a gente entrando e mandando coraçãozinho, mandando mãozinha e só. É, Então, já que a gente tá falando da quarentena, conta aí como é que tá sendo a sua. Você falou pra mim que você tá meio pirada, né? Que com 3 e mais 2 faculdades, todo mundo em casa e bolou tudo. Como é que tá? Então, eu tô me sentindo muito cansada, uma parte de mim tá muito cansada, porque é muito estudo. E eu estou Uhum. notando que ninguém tá nem aí, se a gente É, tem saúde emocional ou não. As pessoas estão pouco se lixando para a saúde emocional das mães. sim, Dane-se. sim, É um dane-se muito forte mesmo, né? Não sim. se Porque ninguém. acaba que recai tudo, né? Então, Não, e assim, ninguém se importa. mãe tem que fazer tudo, tem que olhar as crianças, tem que ver a casa, se tem uma pessoa que ajuda na casa, não tá vindo, Agradar o né? Então, marido. Se tiver marido, tem que agradar o marido, tem que ser é, super mega no trabalho. Todo mundo acha bonita a Mulher Maravilha. Eu não acho uhum. bonita a Mulher Maravilha, porque eu acho que a Não, Mulher nem eu. Maravilha, ela se sufoca. Então, Aham, eu não quero ser a Mulher Maravilha, eu quero ser uma pessoa, um ser humano. Eu preciso ter a minha humanidade respeitada. Então, por exemplo, eu preciso dormir. Algumas horas todas as noites eu tenho esse direito. E eu noto que está tendo um descaso muito grande com as mães. A gente está sim, cansada, a gente fala que a gente está cansada, que está insano, e a gente ainda recebe meme rindo da nossa cara. pois é, Eu, pois eu é. noto esse desrespeito. A par tudo isso, cansaço, desrespeito, que, por favor, fique registrado que eu falei isso, cansaço e desrespeito, eu tô muito feliz. Porque eu adoro meus filhos, eu adoro meu marido, eu adoro cuidar deles, eu adoro conversar com eles, eu adoro colocar minhas crianças para dormir. Às vezes, quando eu ia para a faculdade, eles, quando eu voltava, já estava dormindo. Eu adoro ver eles crescendo, escutar. Eu adoro o cheiro do meu marido. Eu gosto. Então, na verdade, eu tô feliz como um pinto no lixo. Mas que fique registrado que eu falei em cansaço e desrespeito primeiro, tá? Tá certo, tá ótimo. Não, Mas mas tá acho que registrado, né? assim, a gente. Cada casa e cada caso é único, né? Sim, sim. Então, né, a gente tem que reconhecer que tá difícil, tem algumas coisas que tá difícil e tudo mais, mas tem outras que não, sabe? Por exemplo, aqui eu trabalho já de casa mesmo, né? Sempre trabalhei sozinha e tal, e estudei sozinha. Então não tá muito diferente no meu convívio. Tô frustrada porque não posso sair, porque eu sempre gostei de sair e tudo mais. Mas tô, por exemplo, Eu fazendo tô tentando live, nunca fiz realizar você ficar em lives. casa.
Eu tô tentando realizar você em Enfim. casa o tempo todo. É difícil realizar isso aí. Sim, pois é. Você E e a eu tô Mayra, querendo. Mayra também. Oi? Você e a Mayra. Imaginar vocês duas trancadas dentro de casa é difícil. Eu não tô conseguindo fazer isso. Não, pois é. Subindo pelas paredes, entendeu? Mas, enfim, né? A gente tem que, né, ver sempre o lado positivo das situações. Não adianta ficar sofrendo tanto. Né, vamos combinar uma coisa que eu tenho visto algumas pessoas falando na internet, que é muito verdade, que tá todo mundo vivendo uma prisão que muitas pessoas com deficiência já vivem, né? De não poder sair de casa porque não é bem aceito, porque não tem espaço acolhedor para elas, não tem acessibilidade, principalmente os deficientes físicos, né? Que ficam muito presos e tal. Então tá todo mundo sentindo na pele. É bom que elas prestem bem atenção, né? Você concorda com isso? Sim, sim. Eu tô fazendo que sim com a cabeça, desculpa. Você ficou falando, eu fiquei fazendo. Sim, sim, sim. Não, sim. relaxa. Já deu nosso tempo praticamente. Muito, muito obrigada por você ter vindo. No Eu Dia das agradeço a Mães, lembrança. né? Tirei tempo de você com seus filhos para, né, passar a mensagem de que as mães com deficiência existem e são capazes, muito capazes. É. E é isso. Leiam o livro dela, gente. Muito além da Gente, leia o meu sobrevivência. livro. Gente, Oi? quem tem Amazon Prime, quem tiver Amazon Prime, Isso! Eu baixei no Amazon. Aquele negócio ilimitado da Amazon, acho que é Unlimited, né? sim, Chama. gratuito, Kindle gratuito. Unlimited. Meus dois Isso, livros tá estão lá, lá. gente, de graça. De graça, exatamente. Dá pra me ler E de é isso. graça. Você quer falar alguma coisa, fazer algum jabá aí de algum projeto, alguma coisa? Ai, gente, acho que não. Eu tô muito grata de vocês terem vindo, assim, de terem passado o tempo com a gente. Eu acho que a gente precisa. Sou muito grata a espaços como o seu, como o da Mayra, como o do Gabi, em que a inclusão ela é vista como um direito, não como um presente que a gente dá para o outro, né? Sim. Então eu Aham. sou muito grata. Depois que eu conheci a Mayra, ela me inseriu nesse universo de, de pessoas com deficiência que trabalham pela inclusão de todos nós e não apenas para dizer que como eu sou demais. Eu tenho uma certa. Uhum. E você também, tá? Se inclua nisso, porque os seus textos Obrigada. são maravilhosos. Eu agradeço muito. Quem quiser me seguir no Face, sei lá, tá lá, Joyce Guerra Jobis, eu não tenho página. Eu sou muito É perfil, né? desorganizada. É um perfil É mesmo. perfil. Mas me adiciona lá. Eu tô tentando fazer um site para mim, o Discerne, mas talento, porque eu tô meio bagunçada na minha vida, mas eu sou muito grata pelo carinho de vocês, porque eu acho muito estranho quando alguém fala que me leu, porque eu escrevo sozinha. Então, É, como assim alguém leu? que coisa doida, sabe, escrevendo. Não é da deficiência, é que a escrita é um ato solitário, né? Ainda mais É, cego que escreve no escuro, né? Às vezes eu escrevo no escuro, sim. debaixo do lençol, assim, Eu também. com a tela desligada. Aí, de repente, não, eu li o seu texto. Assim, como você escreve no escuro? Dá aquele susto, É, assim. sim. Mas a gente conversa com os nossos leitores e acaba não ficando tão solitário, né? É isso aí, gente. Isso aí. Então tá bom. Um beijo grande pra você e pros seus filhos, Outro. tá bom? Obrigada. Depois a live vai ficar no Obrigada, YouTube, viu, eu te Vicky? mando, tá bom? Ah, me manda sim. Um abraço apertado, viu? Você também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.